Então, eu sou filho de dentista, né? Nunca quis fazer odontologia porque eu olhava o meu pai trabalhando e eu achava que era uma profissão, sinceramente eu achava que era chata, a profissão era chata, mas eu olhava a figura do dentista, eu achava que era uma figura de um profissional um pouco sem graça, assim, como eu via meu pai na época. E aí eu queria fazer design, eu queria ser designer gráfico, não existia o curso superior de design, existia curso técnico. E os meus pais achavam que curso técnico não era uma coisa que um japonês faria. O japonês teria que fazer um curso superior. E na cabeça dos meus pais, os filhos devem fazer odontologia, medicina ou engenharia. Eles não falavam verbalmente, mas eu sabia disso, eu entendia isso. E eu acabei decidindo fazer odonto porque eu não sabia o que fazer. Então foi um pouco assim o meu começo da odontologia. E eu e os meus amigos da faculdade, nós não nos encaixávamos muito no curso, porque a gente era muito ligado a centro acadêmico, a festa, a escrever, a gente escrevia o jornal do centro acadêmico, a gente nunca se encaixou. E a primeira coisa na odontologia que realmente eu fiz e eu sentia uma coisa diferente foi dentística, foi fazendo restauração de amálgama. E eu lembro que eu estava fazendo a restauração e todos ainda estavam no começo, mas eu fiz um dente e eu olhava, ele parecia um dente, ele já parecia uma restauração, assim, parecia bem feita, e eu comparava com os outros e eu olhava a minha tinha um formato de dente, a dos outros tinha uma massa de amálgama, então foi a primeira coisa realmente que eu fiz bem na vida, talvez tenha sido a primeira coisa que eu fiz bem na vida, foi uma restauração de amálgama, que eu senti que eu era um pouco diferente, talvez, da média. Foi a primeira coisa na minha vida. Consequentemente, eu aprendi a me ver ou me enxergar através da odontologia. Eu aprendi a criar minha autoestima, né? Quem eu sou, o quanto eu sou seguro, através do que eu fazia na odontologia. Então, o meu começo na profissão ela foi muito difícil, assim, em termos profissionais, não, porque eu cresci muito rápido. Eu me dedicava muito, tecnicamente, estudava, mas ela foi muito difícil para mim como homem, né, crescendo, assim, era uma pessoa que se via só através da odontologia, eu só conseguia me enxergar sendo dentista. O eu não dentista não existia, não tinha uma autoestima fora as coisas que eu fazia na odontologia, então esse começo ele foi um pouco complexo, fui para terapia, etc. Você tem que se descobrir. E hoje eu tenho essa personalidade, muita gente acha que eu falo demais, que eu tenho opiniões demais sobre as coisas, sobre a vida, mas é que eu fui obrigado a me descobrir e me desvincular da odontologia para saber o quanto eu pensava, como eu olhava as coisas. Isso foi um processo, assim, após o primeiro estágio, foi um segundo estágio. Meu primeiro estágio era o eu dentista e só existia o dentista. Esse momento que eu vivo hoje, né, que alguns acham que eu estou mais velho, mas acho que tem um reflexo de várias coisas. Tudo que eu faço na odontologia, como eu vejo a técnica de resina, fazer uma restauração ou escrever um artigo ou discutir as técnicas num artigo científico, tudo que eu penso na odontologia, ela tem que ser o reflexo de mim, do que eu sou, do que eu acredito. Eu acredito que as coisas têm que ter um fluxo natural, que as coisas têm que andar naturalmente, que o movimento para fazer a restauração tem que ser elegante, que a restauração tem que ser bonita, a estética, tudo isso é importante. Ela é importante porque ela é um reflexo do que eu acho das coisas da vida para mim. Eu acho que a vida tem que ser assim, eu acho que não só a odontologia, os movimentos do jiu-jitsu que eu faço, que eu ande de skate, o que seja, tudo isso tem que ser a mesma coisa, tem que ser um reflexo muito parecido da minha personalidade. E eu preciso explicar isso, caso contrário, qualquer coisa que eu fale de técnica, de resina, não vai fazer sentido para as pessoas, porque muitas vezes eu dou o curso e as pessoas falam, não entendo para que colocar um corante ou colocar resina aqui, o paciente não vai ver, mas eu vou ver, né? Eu estou vendo. Essa parte do processo é importante para mim. Não me importa se não é importante para o paciente ou se não é importante para ninguém.
Mas eu sei que para mim é importante, eu preciso explicar isso. Nesse começo para as pessoas, caso contrário, algumas coisas que eu falo não fazem sentido ou não tem tanta importância para as pessoas. Se você é uma pessoa, por exemplo, extremamente focada em ganhar muito dinheiro, fazer um processo de clínica, de restauração, ter uma rotina clínica que seja muito rápida, que gere muito lucro, eu não sou a pessoa certa para te ajudar. Porque não sou eu, porque não é o que eu vivo, não é minha personalidade. Agora, se você quer, pô, eu quero ser melhor, eu quero investir nisso, eu quero ser melhor porque eu quero ser melhor. Ainda que ninguém veja que eu estou melhor, eu sei que eu estou melhor. Esse processo é muito o meu processo. Eu acho que eu me identifico muito com essas pessoas e elas comigo, aquelas que buscam sempre, sempre dá para ser mais, eu acho que eu consigo mais. Não me importa se ninguém vê, não me importa se ninguém valoriza. Eu acho que isso é importante para mim, eu acho que vai fazer diferença, que não faz para ninguém. Faz lá para você, para o seu consciente. Esse processo é o meu processo. Se para você é algo que faz sentido, a gente acho que tem muita afinidade, a gente se ajuda muito. E eu preciso explicar isso, caso contrário, eu talvez não seja uma pessoa que possa adicionar muito para você.